Bem, mas temos também aqui o confidencial. O confidencial e o reservado são documentos mais tranquilos. O estrago não é tão grande quando esses documentos são divulgados. Confidencial, pessoal, assuntos que, embora não requeiram alto grau de segurança, seu conhecimento por pessoa não autorizada pode ser prejudicial a um indivíduo ou criar embaraços administrativos. E o documento é reservado, são assuntos que simplesmente não devem ser do conhecimento do público em geral. Ok, pessoal, vamos ver se vocês compreenderam, vamos ver se eu me fiz entender. Vamos fazer uma bateria de exercícios sobre esse tema. Eu escolhi questões do CESP, mas se o seu concurso é da FCC, é tranquilo. Aqui eu vou fechar a matéria, esse assunto, perfeito. De forma perfeita, vocês vão ver. Vamos lá. Primeira questão. Percebam que são questões de certo ou errado, tá? Então, a primeira questão diz assim: arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada. É conservado por essas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Certo ou errado, pessoal? Obviamente que está certo, né? Caiu na prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal exatamente o conceito clássico de arquivo. Conjunto de documentos produzidos ou recebidos, tanto faz aqui, pessoal. Produzidos e recebidos, produzidos ou recebidos, criados ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada. É conservado por essas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Petrônio, ele não falou aí, professor, ele não falou aí que tem que ter caráter orgânico. Pera aí, pessoal, cuidado com prova do CESP. É para dizer se está certo ou errado, e não para dizer se está completo. A questão é, para estar errado, eu tenho que identificar aqui no texto algum erro. Se eu não identifico nenhum erro, a questão está certa. Tem muita gente que não sabe fazer a questão do CESP. Eu não encontrei nenhum erro. Ah, mas está faltando, e daí se está faltando? O que está aqui está errado? Não, então está certo. Ok? Vamos lá. Segunda questão. Arquivo é o conjunto de documentos reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Está incompleto. E daí? Arquivo é o conjunto de documentos reunidos por acumulação. Eu já falei para vocês na aula que reunidos por acumulação é a mesma coisa para a prova de criados ou recebidos. Ao longo das atividades, ele deixou claro que tem a ver com a atividade da pessoa física ou jurídica, pública ou privada. A questão está certa, perfeitamente certa. Mais uma do CESP. O caráter orgânico é uma das características básicas dos arquivos, certo? Nós vimos que se não tiver o caráter orgânico, se o documento não está relacionado com os outros documentos da empresa, não tem uma relação com a atividade da empresa, se não tem essa organicidade, esse documento não pertence ao arquivo, tá? Então é uma característica básica dos arquivos, o caráter orgânico, ok? 3 questões tranquilas, né? Então vamos lá, vamos para as próximas. Vamos lá, mais uma do TRE do Maranhão. Vamos ver aqui, ó. Foi de 2009, né? Então olha só, adaptada, pessoal, porque a questão na prova lá era de A, B, C, D, E. Eu coloquei aqui apenas o item que me interessava. Então vamos lá. Arquivo é o conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta. Pessoal, não é, né? Isso aqui é biblioteca, pessoal. Biblioteca que é um conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta. Então está errado isso. Ele está se referindo à biblioteca. Mais uma do TRE do Maranhão. Os documentos de arquivo são provas de transações realizadas nas organizações, certo? Com o passar do tempo, ele pode até servir de base para contar a história, mas os documentos de arquivo são provas de transações realizadas nas organizações, ok? Outra, pessoal, outra, no Tocantins.
A principal finalidade dos... Opa, lembra de função e finalidade? Finalidade é servir à administração. E função é tornar os documentos disponíveis. Guardar e conservar e tornar disponível. Finalidade é servir à administração. Olha só. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base para o conhecimento da história. Perfeito, tá, pessoal? Principal finalidade é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base para o conhecimento da história. Vamos à sétima questão, ok? Então, a sétima questão diz o seguinte: o arquivo, cujo principal objetivo é ser um instrumento de apoio à administração, constitui, com o decorrer do tempo, base do conhecimento da história da instituição a que pertence. Vamos ler de novo. A leitura não ficou muito boa. É a mesma questão anterior, essa questão do Amazonas. Bom, o arquivo, cujo principal objetivo é a principal finalidade. Aqui é finalidade. É ser um instrumento de apoio à administração. É servir à administração. Ainda é bobo, hein? Mudou um pouco o linguajar aqui. Constitui, com o decorrer do tempo, base do conhecimento da história da instituição a que pertence. Perfeito, tá certo, pessoal. Certinho. Outra de Roraima agora. Pessoal dos concursos do TRE Roraima, pessoal que está fazendo concurso por aí em Roraima, olha só, CESP faz concurso em todo o Brasil, né? É isso mesmo. Eu adoro o CESP, pessoal. Não é por isso que eu optei só por questões do CESP, não. É que o CESP você vai fechando a matéria direitinho apenas com alguns itens. O arquivo é produzido com objetivos culturais. O arquivo, só isso. O arquivo é produzido com objetivos culturais. Lembra daquela tabelinha, pessoal? O objetivo do arquivo é funcional. O objetivo da biblioteca que é cultural. Então, o arquivo não é produzido com objetivo cultural, e sim as funcionalidades da empresa, o funcionamento. Está errado, ok? Errado. Os documentos nos arquivos existem em numerosos exemplares. Negativo. Nos arquivos não, pessoal, na biblioteca. Exemplar é aquela coisa repetida do mesmo documento. Lembra que eu falei isso? Os documentos nos arquivos, eles existem em apenas um documento, ou no máximo um documento e um número limitado de cópias, ok? Super simples, por isso que eu estou indo rápido, né? Mas vamos lá. 10ª questão. Os documentos de um arquivo são colecionados de fontes diversas, adquiridos por compra ou doação. Tá claro que está errado, né, pessoal? Não, a palavra coleção não combina com arquivo. Compra, doação, isso é biblioteca. Está errado. Então, essa questão aqui, ela está errada. Outra, ou essa aqui é do Acre, né? Segundo as entidades criadoras, agora já é uma questão de classificação. Segundo as entidades criadoras e mantenedoras de arquivos, os arquivos classificam-se em públicos, institucionais, comerciais e pessoais, certo? Nós vimos que tem duas classificações. Uma que diz que quanto às entidades mantenedoras é público ou privado. Mas nós vimos a classificação da professora Marilena. E nós vimos que ela classifica em públicos, institucionais, comerciais e pessoais. Está correto. Eu falei para vocês que ambas as classificações estão corretas. Outra. Quanto à natureza dos documentos, denomina-se arquivo especial o tipo de arquivo que guarda documentos com formas físicas variadas e que necessitam de armazenamento, registro, acondicionamento e conservação sob condições especiais. Perfeito! Perfeito, tá? Nós vimos na aula que arquivo especial, arquivo especializado. Especial precisa de condições especiais de armazenamento e acondicionamento. Arquivo especializado é aquele que é especializado em um assunto. Por exemplo, arquivo médico, não é isso?
Então, nesse caso aqui, a questão está certa. Quanto à natureza dos documentos, denomina-se arquivo especial o tipo de arquivo que guarda documentos com formas físicas variadas e que necessitam de armazenamento, registro, acondicionamento e conservação sob condições especiais. Vamos lá. Outra questão, essa do CREA Distrito Federal. Arquivos médicos são considerados especializados. É especial ou especializado? É especializado. É especializado em uma área. Então, arquivo médico são considerados especializados. Ok. Os arquivos podem ser divididos em correntes, semipermanentes e permanentes. Está errado, pessoal. Entendeu? Não tem esse sinônimo aqui. Os arquivos podem ser divididos em correntes, intermediários e permanentes. Não tem essa história de semipermanente. Correntes, intermediários e permanentes. A questão está errada. Os estágios de vida dos documentos arquivísticos cumprem um ciclo de 3 fases, certo? Quais são as 3 fases? Corrente, intermediário e permanente. O ciclo de vida dos documentos, nós vamos bater muito nisso durante o curso, ok? Mas é de 3 fases, sim, o ciclo de vida. Vamos lá. Outra. Vamos lá. A unidade de arquivo destinada a receber documentos do arquivo corrente de diversas unidades vinculadas à mesma instituição é classificado como arquivo setorial. Errado, errado. Não é isso? É arquivo central, central ou geral. Na verdade é assim, cada unidade da empresa tem um arquivo setorial. Com o tempo, esses setores enviam os documentos para um arquivo centralizado, chamado de central. Então, a unidade de arquivo destinada a receber documentos do arquivo corrente, que é aqueles documentos do cotidiano, que são muito utilizados, de diversas unidades vinculadas à mesma instituição, é classificado como arquivo setorial. Errado, não é isso? É classificado como arquivo geral ou central. Outra, ofícios impressos, plantas de quadras residenciais e fotografias de pistas de circulação de veículos são classificados quanto ao gênero como... Pessoal, então aqui tem uma espécie de respectivamente. Vamos lá. Ofícios impressos. O gênero é o documento textual? Essa aqui é a questão, entendeu? Aí depois ele vem assim, ó. Depois ele vem assim. Plantas, pessoal. Plantas de engenharia. Plantas. É um documento cartográfico? Por último, ele vem aqui, ó. Fotografias. Não importa do que. Fotografias. É filmográfico? Cuidado com a pegadinha. Fotografia filmográfica, né? Cuidado, pessoal. Olha só. Ofícios impressos é do gênero textual? Tá certo. Plantas de engenharia é do gênero cartográfico? Sim. Mas fotografias não é do gênero filmográfico. É do gênero iconográfico, porque fotografia é com imagem estática. Filmográfico é com imagem dinâmica, imagem em movimento. Então a questão está errada. Outra. Papel, microfilme e papel fotográfico são gêneros documentais. Errado. Pessoal, gênero é isso aqui, ó, gênero escrito, gênero iconográfico. Na verdade, papel, microfilme são suportes documentais e não gêneros. Está errado isso aqui. Percebam que são muitas questões sobre conceitos, né? Essa parte inicial da arquivologia. Vamos à próxima questão. Documentos do gênero iconográfico são aqueles que contêm imagens estáticas. Perfeito.
iconográfico, ícone, figura, imagem, são aqueles que contêm imagens estáticas, certo? E como é fácil a prova? É só estudar, é só você ter o professor para separar exatamente o que interessa. Tu vai pegar um livro de arquivologia, vai ler o capítulo inteiro, às vezes não entende nada, porque não está sistematizado da maneira mais correta. É tão simples a arquivologia. Vamos lá. Fotografias, slides. Slide não é o slide do PowerPoint não, pessoal. É uma coisa bem antiga, que você colocava lá no aparelho, entendeu? Que projetava esses slides, projetor de slide, entendeu? Isso aí já vai falar depois um pouco para vocês sobre isso, tá? Mas fotografias, slides, desenhos e gravuras são classificados como micrográficos? Não. Fotografia, pessoal, é iconográfico. Fotografia, slide, desenho e gravura, tudo isso é iconográfico. Está errado. Micrográfico são documentos, são microfilmes, por exemplo. Tá? Microfilmes. Outra questão. Ofícios, cartas, telegramas, avisos e memorandos são espécies de documentos? Aí ele quer saber se você sabe a diferença entre espécie e tipologia. Espécie e tipologia. Lembra que eu falei? Espécie, carta, não é isso? Tipologia, não é isso? O que é a tipologia? Carta de demissão, não é isso? Pois é, então, só ofício, carta, telegrama, aviso e memorando são espécies de documentos? Certo, certíssimo. É uma espécie documental e não uma tipologia. Vamos para a próxima. Está acabando. Olha aqui, de novo. É bobo, mas cai. Prova de arquivista, olha só. Alvará, ata, auto. Tipo auto de infração, pessoal. É um documento. Auto. Regulamento, solicitação e passaporte. São exemplos de tipologia documental? Errado. São espécies documentais. Está errado. Bobo, né? Mas se não estudar, não dá. Então, alvará, se fosse alvará de localização, ata de reunião, auto de infração, regulamento disciplinar, aí sim seria tipologia. Mas só é uma palavra, só é o nome que se dá ao aspecto físico do documento, está errado. Ok? Próxima. Mais documentos, olha. Pronunciamento, proposta, precatório, laudo, informe, convite, telegrama. São exemplos de tipologia documental? De novo errado. É espécie. Se fosse laudo médico, entendeu? Aí sim, mas não é, entendeu? Isso aqui são espécies documentais e não tipologias documentais. Outra, os documentos sigilosos devem ser de conhecimento restrito, ok, e requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação, tá certo? O documento ele é ou ostensivo ou sigiloso. O sigiloso ele é de conhecimento restrito, ele requer medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Estamos acabando esta unidade. Vamos lá, pessoal. A questão 25. Documentos ostensivos são aqueles que, além de exigirem um alto grau de segurança, está errado, né? Apresentam teor ou características que só devem ser do conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio. Só devem ser do conhecimento. Na verdade, isso aqui é um documento ultra secreto. Tá? Que não é ostensivo, é uma classificação do documento sigiloso. Vamos lá. Quanto à natureza do assunto, os documentos classificam-se em ostensivos e sigilosos. Ostensivos são os documentos cuja divulgação não prejudica a administração. Perfeito. Sigilosos são os que devem ter conhecimento restrito, pois requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Certo, linda questão. Perfeita, não é isso, pessoal? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa
aula de hoje, deixo aqui o nosso mascote da loja do concurseiro comendo livro, que é isso que você tem que fazer, tá? Para passar entre os primeiros lugares, que a gente quer ver a sua foto ao lado do nosso mascote lá no nosso Facebook, tá? Nosso Facebook da loja do concurseiro sempre tem alguma novidade. Dá uma passadinha lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima.